Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, e hoje a nossa 13ª aula do terceiro trimestre. Estamos encerrando esse trimestre, nessa aula de fechamento, onde nós vamos falar de um tema muito importante. Falamos durante todo o trimestre sobre avivamento, sobre despertamento, sobre renovo espiritual, sobre o quão importante é o avivamento, como é conduzido, o que nós precisamos fazer. E hoje nós vamos falar de algo muito importante que vai conservar aquilo que nós recebemos de Deus. Hoje a lição de número 13 tem por título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Então nós vamos falar hoje sobre esse tema, vigilância. O texto áureo está em Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 37. E as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Então esse é o nosso tema de hoje. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Então a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sempre será a nossa base e o nosso alicerce. Então essa postura de vigilância nos leva a sempre ter esse padrão bíblico, a sempre ter um padrão cristocêntrico. Então nós vamos aprender hoje com essa lição, nós vamos ter uma leitura acerca das 10 virgens e nós vamos trabalhar aí esse tema até o final da lição com todos vocês, tá bom? Antes de irmos diretamente para a lição, fazer a leitura bíblica em classe, hoje nós estamos na 13ª lição, encerrando esse terceiro trimestre de 2020, e aqui nos cards vai aparecer aí para você a playlist do terceiro trimestre, onde você vai ter as 12 lições anteriores para que você possa aprender todo o conteúdo. De repente você está chegando hoje no canal, está vendo essa aula pela primeira vez, então tem todo o terceiro trimestre à disposição para você aprender mais da palavra de Deus. E também, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal e você gosta de Escola Bíblica Dominical, nós postamos toda semana aqui um vídeo e especificamente da classe de jovens, né? Então se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que você possa sempre receber a notificação pelo YouTube dos vídeos novos que nós postamos, tá? Então se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe para que nós possamos juntos pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe é uma leitura conhecidíssima que está em Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 até o versículo 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram-se também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da lição de hoje é sinalizar a necessidade do cristão cultivar uma vida de oração e de vigilância. Então nós precisamos, o contexto bíblico, Jesus fala vigiai e orai. Então, assim como o estudo da Bíblia e aliado a uma vida de oração, se nós tivermos uma vida de oração e uma vida de
dedicação no ensino, no estudo bíblico coerente e colocarmos em prática, automaticamente nós vamos viver uma vida de prudência, uma vida de vigilância. Então nós precisamos cultivar isso, uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico constante, uma vida de leitura bíblica constante, para que nós, colocando em prática, nós sejamos, como a Bíblia diz, que o homem prudente edifica a casa sobre a rocha. Então essa rocha é Cristo, né? Então quanto mais comunhão nós adquirirmos com Cristo, mais prudentes e mais vigilantes nós seremos. Então nós vamos falar aqui, como essa lição trata da vigilância, e até por ser o contexto à meia-noite, né, saiu o esposo, a parábola das 10 virgens traz esse retrato. Nós não vamos falar do contexto do costume judeu, da questão do casamento, vamos especificar aqui acerca da vigilância, né, não também aprofundar em questões de escatologia, mas despertar-nos para esse propósito. Nós precisamos viver uma vida de vigilância, para que nós possamos, né, garantir que nós vamos manter aquilo que o Senhor nos deu, né? A palavra do Senhor diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então nós devemos vigiar para que aquilo que nós recebemos do Senhor, as bênçãos, a virtude, a coroa, né? Aquilo que nós recebemos de Deus, nós não venhamos perder. E nós recebemos essa grande bênção e não podemos perder. Então nós vamos falar dessa questão da meia-noite. Por isso tem um sentido da vigilância, porque a meia-noite é o horário em que há um sono profundo. Então nós precisamos estar vigilantes, atentos, despertados. Por isso que nós falamos o trimestre todo sobre despertamento e avivamento, e a vigilância agora nesse ponto cabe muito bem. Como objetivo específico, nós vamos apontar aqui o significado da expressão meia-noite. Vamos também revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. A meia-noite é hora de trevas. A meia-noite marca a vinda do noivo. E o clamor da meia-noite também representa um brado de alerta. Chegamos aqui à última lição, vamos para esse comentário introdutório para a gente já entrar nos tópicos e subtópicos. Nós teremos 5 tópicos nessa lição. Chegamos à última lição desse trimestre. E mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. Vamos meditar nessa parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas 5 delas estavam preparadas para ele. Então, é esse o contexto que nós vamos estudar, que nós precisamos estar preparados, que nós precisamos estar vigilantes, assim como aquelas virgens prudentes, que estavam preparadas. Então, por isso é preciso cultivar uma vida de oração e de vigilância. Quando nós falamos que é necessário cultivar, é que você precisa todo dia nutrir esse relacionamento, você precisa todos os dias orar, você precisa todos os dias buscar a Deus. Muitas pessoas param e dizem assim: eu não consigo orar, eu não consigo me dedicar à leitura bíblica. Eu quero ser sincero e fazer uma pergunta para você. Você de fato ama a Cristo? Porque pense bem, quando você está em um relacionamento, quando você está namorando, quando você casa, você quer ficar perto da pessoa que você ama, não é? Você quer conversar, você quer dialogar. Quando você está namorando, você sempre está ligando, mandando mensagem. E aí você quer ter diálogo, quer ter proximidade, quer nutrir esse relacionamento. Se você não fazer isso, esse relacionamento vai acabar. Então, como que nós dizemos que amamos a Cristo e não temos prazer em nutrir um relacionamento com Ele? Então, isso é um ponto para nós meditarmos. Se de fato nós não temos prazer na oração, não temos prazer na leitura bíblica, não temos prazer na EBD, é porque de fato não temos um amor verdadeiro por Jesus e precisamos amar a Ele inteiramente, completamente, na plenitude de toda a nossa vida, de corpo, alma e espírito. Então precisamos nutrir, cultivar essa vida de oração, de vigilância e de comunhão plena com o Senhor. O primeiro tópico é a meia-noite, o dia que já passou. Esse é o primeiro tópico. Quando o contexto bíblico ali fala sobre a meia-noite, então quer dizer que o dia já se foi. Então agora começa um outro tempo, um outro dia. Então ali não se refere simplesmente a um dia de 24 horas. Então isso fala a parte de um tempo, não está falando exatamente de 24 horas. Jesus estava contando uma parábola ali. Então nós temos aqui um dia que terminou. Então um período de tempo que acabou. Isso representa o período da igreja. Isso representa a dispensação da igreja. E esse período está para se findar. Então vai chegar o tempo em que nós vamos ter o fim da jornada. Vai chegar o tempo em que nós vamos ter o fim, né? Jesus diz no sermão profético:
e pregarão o evangelho do reino a todas as gentes, e então virá o fim. Então o fim se aproxima, o fim chegará. Então quando se diz meia-noite, é porque o dia passou. Jesus diz no livro de João, capítulo 9, versículo 4, trabalhemos enquanto é dia, ou seja, ele está trabalhando enquanto existe um tempo, enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Então esse dia, essa meia-noite marca o fim de um dia e o início de um tempo de trevas. Então a meia-noite, né, ali está marcando o horário em que o dia terminou e começa um outro tempo, e um tempo escuro, de noite. Então por isso o contexto diz trabalhar enquanto é dia, porque representa um tempo de oportunidade para se trabalhar, porque na noite, nas trevas, não há possibilidade de trabalhar, de acordo com o contexto bíblico. Então essa primeira parte é que a meia-noite representa o fim de um período, representa o fim de uma era. Então é o fim ali representado, chegando o fim de todas as coisas. E no momento em que Jesus arrebatar sua igreja fiel, esse período haverá terminado definitivamente, e então vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Então, quando chegar na meia-noite exatamente, esse período representa o fim desse tempo, dessa era, o fim da dispensação da igreja. E vamos começar um outro tempo. Então esse é o primeiro ponto que representa a meia-noite. A síntese desse tópico 1, à meia-noite o dia findou. Então tudo que aconteceu agora pertence ao passado, ao ontem. Então quando se chegar à meia-noite, o que é dia, o tempo oportuno passou, já faz parte do passado. O segundo tópico, início de um novo dia. Então, como no primeiro tópico nós falamos que à meia-noite encerrou-se um dia, no segundo tópico é o início de um novo dia. Então, como nós falamos anteriormente já também, é um tempo, o fim de uma era, um fim de um tempo e o início de um novo tempo. Então, esse novo tempo, esse novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras no seu precioso sangue. Então, no livro do profeta Isaías, capítulo 21, versículo 11 e 12, diz que vem a manhã e vem também a noite. Então, esse novo dia é composto de um tempo por manhã e um tempo de noite. O que isso quer dizer? No primeiro subtópico, amanhã começará. Então, essa manhã, esse dia se refere ao dia do Senhor Jesus Cristo, ao dia de Deus, ao dia do Senhor. Nós estamos aguardando o dia do Senhor Jesus Cristo. Como igreja, nós estamos aguardando o dia da sua vinda. Então, nesse dia, o Senhor ressuscitará os mortos e arrebatará aqueles que estiverem vivos. Então, esse é o tempo do dia, é o tempo da luz, né? A Bíblia diz, Paulo fala aos Tessalonicenses, nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz. Então, nós que somos do dia, essa primeira parte desse novo tempo é o tempo em que nós receberemos na plenitude tudo aquilo que Deus nos prometeu, tudo aquilo que Jesus nos prometeu. Então essa referência, que amanhã, esse novo dia, esse novo tempo, vem amanhã e vem também à noite, amanhã fala desse tempo de claridade, ou seja, de paz, de tranquilidade, de transformação, de uma mudança completa e plena. Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirá para todo o sempre. Nós voltamos lá para a parábola das 10 virgens. As prudentes entraram porque tinha azeite na lamparina e foram participar da festa de casamento, foi participar das bodas do casamento. E aqui a igreja é a noiva, Jesus o noivo, e esse encontro nesse dia, que é amanhã, representado na profecia de Isaías, esse dia, esse grande dia terá manhã e noite. Essa manhã representa esse tempo de alegria, de felicidade, representa esse tempo em que nós estaremos encontrando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa manhã não será manhã por causa da luz do sol, será dia, será manhã por causa da glória do Cordeiro de Deus que iluminará todas as coisas na eternidade. O segundo subtópico, a noite vem. Tem a manhã e tem também a noite. Então representa esse tempo de escuridão. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. Então, enquanto existe o tempo da manhã, o tempo da bonança, enquanto começa o tempo de desfrutarmos daquilo que Deus nos prometeu, de desfrutarmos das promessas de Deus,
chegará também o tempo do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. Chegará o tempo da condenação sobre aqueles que não quiseram se arrepender dos seus pecados e viver a sua vida conforme a palavra de Deus. Então, o grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Nós temos referências de Apocalipse 14, 9, Apocalipse 15, 7, 16 e 19, Apocalipse 19, 15. As trevas dominarão a terra. Os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança. Então a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi no dia de Noé. Então haverá um tempo de manhã, que representa a paz, mas haverá também um tempo de trevas, que representa a noite, que é o segundo subtópico, a noite vem. Então essa noite é o tempo de trevas, é o tempo da dispensação da ira de Deus sobre aqueles que não se arrependeram, que não se entregaram ao senhorio de Jesus Cristo. A síntese do tópico 2, a meia-noite é o anúncio de um novo dia, mas a chegada da noite também. O terceiro tópico, meia-noite, a hora das trevas. Quando vemos trevas, angústias, dificuldades, sabemos pela Bíblia que essas coisas anunciam a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo. O lugar escuro em que vivemos, que é o mundo, parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, ela nos dá referências, a palavra de Deus, ela nos dá estrutura. As profecias, quando nós lemos o sermão profético, quando nós lemos Apocalipse, que inclusive não é um livro que você tem que ter medo de ler, mas é um livro que nos traz esperança. Porque Apocalipse nos revela que no fim de todas as coisas, nós que temos a promessa de Cristo, nós que recebemos a Cristo como Salvador, nós estaremos em um lugar que a Bíblia diz que não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro e nem dor. Então, quando você liga a sua televisão, quando você lê o jornal e você vê sofrimento, dor, guerra, morte e tristeza, nós nos consolamos pelas profecias que diz que haverá um lugar de paz eterna. Então, nós precisamos estar olhando para a palavra de Deus, olhando para as promessas e enxergar a luz que a Bíblia nos dá no meio desse mundo caótico de tantas trevas. O primeiro subtópico é a natureza sente as trevas. O resultado, desse tempo de trevas, a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas sobre a terra. Então veja que um movimento no mundo espiritual causou impacto no mundo físico. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de vir sobre a terra. Por isso há terremotos, peste, fome e catástrofes de toda a ordem. A Bíblia já previu tudo isso. Lucas capítulo 21, versículo 11 ao 25, nós temos um sermão profético, as referências que a lua se tornará em sangue, o sol não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas. Nós temos ali no Gênesis, quando Deus criou o homem, Adão e Eva estavam no jardim do paraíso, quando eles pecam, há uma separação, há morte, e essa morte significa separação, eles se separaram de Deus. Eles se separaram de Deus, eles perderam a comunhão com Deus, e Deus começa a falar com eles, dizendo que eles teriam que ser expulsos do jardim, e aí ele diz assim, a terra produzirá espinhos por causa do pecado. Então, por causa do pecado, a terra também foi impactada. Então, o pecado, as densas trevas que está nesse mundo, a maldade do homem, a pecaminosidade, a rejeição que o homem tem a Deus, faz com que a natureza sinta essas densas trevas. Então, todas as vezes que acontece uma catástrofe, nós podemos declarar que a natureza está proclamando a vinda iminente do Senhor Jesus. Então, nós temos que olhar para isso como um sinal de alerta e assumir a responsabilidade de nos preparar, de colocar a nossa vida em vigilância e dizer, o noivo vem, eu preciso me preparar para ter um encontro com ele. O segundo subtópico, os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Então, homens amantes de si mesmos, o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre virão dias trabalhosos, dias difíceis, em que haverá homens avarentos, homens presunçosos, amantes de si mesmos, pessoas
amantes dos deleites. Então, o homem está sentindo as trevas porque eles estão se entregando cada vez mais. Muitas vezes nós olhamos para a situação do mundo, para o pecado da humanidade e dizemos: ah, Deus vai julgar essas pessoas. Na verdade, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, Paulo fala que o fato das pessoas estarem rejeitando a Deus, as pessoas estarem rejeitando dar glória a Deus, rejeitando se entregar, obedecer a Deus, essas pessoas estariam recebendo no seu próprio corpo o juízo disso e que eles estariam se entregando ao pecado. Então, já é juízo de Deus essas pessoas estarem se entregando ao pecado. Então, essas densas trevas, né, os homens estão sentindo porque isso está produzindo neles a cada vez mais o afastamento da vontade de Deus. Então, o homem está sentindo, porque quando você vai ver, mais uma vez, o cumprimento da profecia do sermão profético de Jesus, homens, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, guerras, rumores de guerras. Então, essa maldade do coração do homem é porque ele está sentindo já as densas trevas que estão sobre o mundo, anunciando o retorno do Senhor Jesus Cristo. O terceiro subtópico: as nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo das guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo mundo. Pensa, a gente vê às vezes quando sai nos noticiários tensões, conflitos entre Estados Unidos, China, Irã e até mesmo outros países que têm possibilidades de ter, principalmente o Irã e China e Coreia do Norte, de ter, principalmente a Coreia do Norte também, assim como o Irã, de ter bombas nucleares, de ter armamentos nucleares. Então sempre há uma tensão muito grande e sempre há essa possibilidade de guerra e rumores de guerra. Então isso é cumprimento da palavra do Senhor, que nos traz esse alerta para que nós venhamos entender que é mais uma vez a mensagem sendo dada, é aquele grito: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, que está lá na parábola das 10 virgens. Então as nações também estão sentindo as trevas e estão a cada vez mais, as dores de parto, está impulsionando a essas pessoas darem esses sinais, as pessoas se manifestarem, o mundo, o homem, a natureza, as nações se manifestando, dando sinais dessas densas trevas que já estão sobre o mundo, anunciando a volta do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A síntese do tópico 3, a expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. O quarto tópico, meia-noite, a vinda do noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Então, o tempo em que o Senhor Jesus Cristo virá, ali à meia-noite, ouviu-se um alerta: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, à meia-noite, ou seja, nesse momento de densas trevas, nesse momento dessa mudança, em que o tempo da dispensação da igreja, em que o tempo da dispensação do dia passou e agora estamos numa dispensação em que haverá também, naquele momento, iniciará todo um ciclo, a vinda do Senhor, a tribulação, a grande tribulação, o juízo de Deus. Então haverá todo um ciclo de profecias se cumprindo, de todo um contexto profético final para o desfecho de todas as coisas: arrebatamento da igreja, a transformação dos salvos, a vinda de Jesus, a destruição do anticristo, sendo condenado o anticristo e os seus seguidores ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Então, à meia-noite, esse é o tempo. E como nós falamos no tópico anterior, os homens, a natureza e as nações estão dando esses sinais. E é meia-noite. Nós podemos observar que esse dia e que esse tempo está se aproximando cada vez mais. Todas as vezes que você ouvir sobre isso, todas as vezes que você ouvir esses sinais, você tem que ligar o alerta e escutar esse brado: aí vem o esposo. Seremos arrebatados ao céu e iremos entrar nas moradas que Jesus foi preparar.
e para os quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Então, o tempo da meia-noite é o tempo da vinda do noivo. Esse é o anseio da igreja. Esse é o nosso anseio de estarmos prontos, de estarmos preparados, de estarmos a cada dia lutando. É a razão pela qual nós estamos esperando o noivo. Então, quando há um casamento, a noiva se prepara, a noiva se dedica, ela quer estar pronta, estar bela para encontrar com o seu noivo e chegar lá no dia das bodas, no dia do casamento e ter aquele encontro maravilhoso com o seu noivo e ali realizar o seu sonho. Então esse tem que ser o sentimento de nós como igreja. Nós somos a noiva, então nós temos que estar ansiando para que esse dia chegue logo. Nós temos que estar ansiando para que esse dia venha o mais rápido possível, para que nós estejamos com o noivo, para que nós estejamos com o Senhor. Então, muitas vezes as questões materiais têm atrapalhado muito a nossa vida, porque as pessoas estão vivendo nesse mundo como se elas nunca fossem sair daqui. Estão se apegando cada dia mais. Há uma indiferença espiritual muito grande. As pessoas que são cristãs, estão na igreja, mas não dão tanto valor à vida de oração, não dão tanto valor à escola bíblica, aos cursos de ensino, não dão valor às vigílias de oração. As pessoas estão se apegando demais às coisas dessa terra em detrimento das coisas do céu. Mas como igreja verdadeira e genuína, nós temos que estar como noiva, aguardando e nos preparando para nos apresentar bela, pura, limpa, imaculada, como igreja do Cordeiro, para encontrar com o Senhor nesse dia. A meia-noite está chegando e que nós estejamos preparados para encontrar com o noivo. Síntese do tópico 4. A expressão meia-noite denota a vinda infalível do noivo. Jesus virá, ele virá com certeza e precisamos estar preparados. E agora no tópico de número 5, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Um clamor da meia-noite, um brado de alerta. Então veja só quantas referências nós temos aí acerca da meia-noite. Então esse último tópico nós vamos falar sobre esse momento de alerta, né? O Russell Shedd fala o seguinte quando fala sobre estudar escatologia. Escatologia não deve despertar nossa curiosidade, mas deve despertar a nossa responsabilidade. Então, quando é emitido o alerta, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, as virgens prudentes acordaram e despertaram. E como elas eram prudentes, elas tinham azeite na lamparina, se levantaram e foram até o encontro do esposo. Mas as virgens loucas não tinham azeite, porque elas eram nécias, elas eram loucas, elas levaram uma vida desregrada, elas levaram uma vida de loucas. Então elas não estavam preparadas, não estavam aptas. Mas só que ali foi um momento de alerta para que elas pudessem despertar daquele momento de sono. E então, naquele momento, era um brado de alerta. E de repente, você está ouvindo essa lição e isso serve de alerta para você. Quem sabe você deixou a vida de oração. Quem sabe você não ora mais como orava antigamente. Quem sabe você não se dedica mais à leitura bíblica, você de repente agora tem muitas atividades, trabalha, faz faculdade, e você não consegue mais se dedicar a Deus em uma vida constante de oração. Então tem essa mensagem como um alerta para você se preparar, porque a qualquer hora a trombeta pode tocar. Mas a qualquer hora nós também podemos deixar esse plano terreno e partir para o plano espiritual. Não sabemos qual o limite da nossa vida. A nossa vida está no controle das mãos do Senhor. Então, à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Esse é o clamor que É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo este clamor? Você está escutando o Espírito Santo falar ao mundo que Jesus virá? Que Jesus virá em breve? Você está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias ou você está indiferente? Você está ouvindo, você está percebendo, você consegue enxergar que é o tempo do fim, você consegue enxergar quando você abre o jornal, quando você vê, quando você acompanha as mídias, quando você acompanha o andamento do mundo, quando você vê as ideologias tentando ser implementadas, afrontando a igreja, afrontando a família. Então você consegue perceber, ter sensibilidade para perceber que é o tempo do fim e que esses são sinais de alertas, Deus nos despertando para nos preparar?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Então o Espírito tem falado com a igreja, porque a igreja tem que estar apta e preparada. Aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho enquanto houver tempo. Precisamos, então, compartilhar. Deus nos desperta e nós temos a missão de despertar os outros. Como igreja, nós temos que anunciar para o mundo que o fim vem e que Jesus Cristo irá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar aquilo que havia recebido do Senhor para não serem roubados. Então isso a palavra de Deus nos ensina com essa ordem: vigiai. Então guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Nós precisamos vigiar para que nós não venhamos perder aquilo que nós recebemos. O primeiro subtópico, do tópico 5, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Como tem irmãos dormindo? Como tem irmãos dormindo, que não percebem que estamos no tempo do fim, que está vivendo essa indiferença espiritual, que não consegue discernir, né, os tempos e as estações. O sono ele pode ser causado primeiramente pela desobediência, assim como aconteceu com Jonas. Né? Jonas capítulo 6, o capitão da embarcação foi lá e disse para Jonas: o que tens dormente? O que é que você está fazendo aí dormindo? O barco estava agitado, estava para destruir e ele estava lá dormindo. Então ele não estava nem percebendo, ele desobedeceu a Deus de uma forma, ele estava ali com a rebeldia tão grande com Deus, que ele não percebeu nem o que estava acontecendo de destruição ao seu redor e foi dormir. Então esse sono que pode ser causado pela desobediência, muitas pessoas que estão dormindo porque rejeitaram ouvir a voz de Deus. Porque Deus falou com elas para fazer algo, Deus ensinou o caminho através da sua palavra e elas não têm obedecido e seguido esse caminho e têm andado por outros caminhos e por isso vivem um sono espiritual. Outro caso que pode acontecer é o esgotamento espiritual por falta de renovação. Você de repente, você tem uma longa já caminhada, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de caminhada cristã e isso vai nos causando um esgotamento. Então nós precisamos buscar renovo diante de Deus, nós precisamos buscar um renovo, um avivamento, nós precisamos buscar a Deus constantemente para que sejamos renovados, porque senão esse esgotamento vai causar esse sono e nós poderemos também dormir. Então precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive ao sono espiritual. Precisamos de renovo para não dormirmos espiritualmente. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Então precisamos viver essa vida de obediência e assim não iremos dormir. Ao contrário de Jonas, que quando desobedece, dorme tranquilamente, entre aspas, né? Tranquilamente, porque para ele nada importava. Então, quando muitas pessoas, o mundo está se virando completamente contra Deus, contra a igreja, mas para muita gente não faz diferença porque ele está dormindo o sono da indolência, né? O sono espiritual. Por isso, o crente precisa estar ocupado na igreja do Senhor servindo, porque nós precisamos estar nos dedicando na obra de Deus, porque quanto mais nos dedicarmos, mais nós vamos estar engajados e menos chance de dormir você terá, porque você estará próximo, você estará junto, você estará em comunhão uns com os outros, comunhão com os irmãos e comunhão com Deus também e com o seu reino. O segundo subtópico: seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Que coisa boa é saber que Deus nos provê todas as coisas. Deus nos dá, além da salvação em Cristo, Deus, além de nos dar o perdão dos nossos pecados, Ele nos provê armas, Ele nos provê meios, Ele nos provê condições, coloca à nossa disposição para que nós venhamos conseguir vencer. Então o que você precisa é de atitude, é você agir, é você colocar em prática tudo aquilo que Deus coloca à sua disposição. Como que nós vamos nos manter vigilantes e despertados e não dormir um sono?
ele nos desperta pela sua palavra. Então, por isso você precisa ler a palavra. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, falando exclusivamente de como é importante a palavra de Deus, de como é importante a preciosa palavra de Deus. Quem estuda a palavra com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Então, que você possa se dedicar diariamente à palavra de Deus, lendo e estudando e aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O Espírito Santo, ele nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como óleo na lâmpada, né? O Espírito Santo, no contexto bíblico, sempre é comparado com o azeite, né? E o azeite que representa a unção do Espírito Santo. Então, se nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, ser cheios do Espírito Santo, nós vamos então sermos despertados, nós vamos estar acesos, nós vamos estar com a lamparina acesa, ou seja, isso vai nos manter acordados. Então, se você quer manter-se acordado e despertado, medite na palavra e busque a presença do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo para ter um encontro com o Senhor. Outro ponto importante para nos manter despertados é a oração, que é outro fator de importância. Jesus chama a atenção e diz aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, se eu não orar, se eu não vigiar e orar, eu posso entrar em tentação, e entrando em tentação eu vou desobedecer, e aí eu vou dormir o sono. Eu posso me acometer de um esfriamento e de um sono espiritual. Então eu preciso vigiar e orar, para que eu não caia em tentação. Então a oração é uma aliada importante para nos manter em vigilância. Então Jesus está dizendo: vigiai e orai, é uma combinação. Não tem como você fazer só uma coisa, não tem como você só orar, não tem como você só ler a Bíblia. Nós temos que cumprir toda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E além do mais, quando a Bíblia nos ordena, a Bíblia nos direciona a orar, a ler, a aprender da Escritura, a jejumar, tudo isso é para o nosso próprio bem, né? Então nós temos que entender isso, não são simplesmente ordens de Deus, faça isso, faça aquilo, mas nós temos que encarar isso como sendo algo que vai ser para o nosso proveito espiritual, que vai ser para a nossa alegria, né? Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, feliz, alegre, algo que vai nos trazer prazer, que ao genuíno cristão traz prazer, traz felicidade, e além de trazer prazer e felicidade enquanto estivermos vivos aqui, quando chegarmos da eternidade, nós vamos desfrutar de um gozo ainda maior. Então, tudo isso é para o nosso próprio bem. A oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes, por quê? Porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então, enquanto estamos em comunhão com Deus, estaremos despertados por Ele. A oração é uma arma eficaz contra Satanás, que vai querer fazer você dormir, que vai querer fazer você ficar com sono. Mas aí faz parte da nossa armadura. Efésios capítulo 6, do versículo 10 a seguir, fala sobre a armadura de Deus e fala que se nós usarmos a armadura de Deus, nós vamos resistir contra as astutas ciladas do diabo. E a oração é uma das formas de nos revestirmos dessa armadura. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração nos enche da graça de Deus, nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Olha que coisa maravilhosa! Quantas vezes você líder de departamento, você irmão em Cristo, pregador, cantor, irmão da igreja, que você se prepara em oração para um culto, para um congresso, para uma festividade, você ora, pede a Deus que manifeste a sua graça naquele culto, mas imagine, nós estamos nos preparando para um culto nos ares, a igreja será arrebatada, os mortos ressuscitarão primeiro e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, o culto nos ares, no céu, nos ares, adoraremos a Ele ali, encontraremos com Ele, será um momento de júbilo, de alegria, algo extraordinário. Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que maravilha! Então, a oração é mais essa meio que Deus coloca à nossa disposição para nos mantermos vigilantes e despertos e atentos. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça nenhuma mancha em nossas vestes. 1 João capítulo 3, versículo 3. Qualquer que nele, Jesus, tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é
puro. Então isso vai nos levar a viver uma vida de vigilância, de santificação. Qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo. Então, se nós temos esperança em Cristo, de encontrar com Ele, de estar com Ele eternamente, vamos purificar a nós mesmos, pela palavra, pela vida de oração, pela nossa entrega total a Cristo e ao Espírito Santo de Deus. E assim estaremos sempre preparados e um dia veremos tal como Ele é. Síntese do tópico 5. Se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias finais. Vamos fazer uma conclusão? Quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer hoje, atualmente. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. E nós devemos responder: já a tua noiva se aprontou. Lemos em Mateus 25:7 que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a sua lâmpada está preparada para hoje? A sua lamparina está cheia de azeite? Você está pronto? Você está apto hoje? Precisamos estar prontos todos os dias. Que Deus permita que as nossas lâmpadas, que as nossas vidas se cumpram em nós a palavra de Deus. Estejamos cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. E vós, semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que chegue quando vier e bater, logo possam abrir-lhe a porta. Lucas capítulo 12, 35 e 36. Então, que nós possamos manter acesas as candeias e semelhante ao homem que espera o seu Senhor. Quando ele voltar das bodas e bater a porta, nós possamos abrir e ter um encontro com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, esteja atento, despertado e ouça o brado de alerta, porque Jesus virá e arrebatará a sua igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer e uma honra encerrar esse trimestre com você. Te aguardo para o próximo trimestre. Na próxima semana já teremos aí a lição de número 1 da nossa nova lição de jovens, né, a classe de jovens, que no meu canal exclusivamente vou estar postando somente por enquanto as aulas da classe de jovens. Te agradeço, que Deus continue te abençoando. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí na sua rede social, se inscrever no canal e ativar também o sino das notificações. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Um forte abraço e até a próxima semana.